no versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os nossos entendimentos, os nossos olhos espirituais, nosso ouvido espiritual, e revela-nos oculto, profundo, escondido, de forma extraordinária, no nome de Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o que nós precisamos compreender é que esse corpo físico, essa nossa forma de pensar, ela foi rejeitada por Cristo, ela foi rejeitada por Deus. Por quê? Haviam anjos especiais no céu que assistiam do trono de Deus, e dentre eles Lúcifer, que ele adorava a Deus, ele servia a Deus, era obediente a Deus. Mas chega um momento da sua história que ele resolve se rebelar contra Deus. Ele enche-se de orgulho, permite que o orgulho, a vaidade, ela surja dentro dele. Ele queria ser como Deus, queria ocupar o lugar de Deus, queria ser maior do que Deus, e ele achou que ele conseguiria isso. E ele conseguiu ainda convencer uma grande parte daqueles seres celestiais que ali estavam com ele. E ele diz a Bíblia que ele leva uma terça parte com ele, uma rebelião, uma facção, para tentar desenvolver um reino. Só que Deus, ele pega e expulsa esse líder, esse anjo, esse querubim, que se torna, seu nome Lúcifer, e quando ele pega e se rebela contra Deus, ele se torna Satanás, adversário de Deus, e Deus expulsa ele do céu, expulsa ele da luz, porque quando você se rebela, você se revolta, você sai da luz e vai para as trevas. Deus então tira ele da luz, expulsa ele dos céus, expulsa ele da presença de Deus, e os seus comparsas, a terça parte dos anjos, vieram com Satanás, e eles vieram para a terra, porque eles viram que a terra é um lugar onde que Deus ele estabeleceu para criar o seu povo que iria adorá-lo. E diz a Bíblia que ele sai dos céus e ele faz com o barro nos modelando, e sopra o seu fôlego de vida em nós e nos faz a sua imagem como a sua semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se nós entendermos isso, quando nós olhamos as pessoas, nós somos a imagem e semelhança de Deus dentro de nós. E o que acontece? Satanás, ele percebendo, o adversário de Deus percebendo que Deus criou seres que iriam lhe adorar, iriam lhe servir, que era perfeito, ele vem com os seus comparsas para a terra, para tentar lançar uma semente no coração desses seres humanos, para que pudesse se rebelar contra Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. A mentira é dele. Quando mentimos, estamos servindo a Satanás, ao diabo. E diz a Bíblia que ele consegue colocar uma semente no coração do homem, Eva e Adão. Consegue colocar aquela sementinha do mal
dentro deles. E aquela semente, quando ela entra, ela começa a produzir coisas ruins, porque ele é mau, porque Satanás, ele é o ódio, ele é o rancor, ele é a rebeldia, ele é destruição, ele é tudo aquilo que é contrário a Deus. E ele consegue colocar no ser humano uma semente do mal. E o ser humano, ele era inocente. A Bíblia diz que Deus, quando vem visitar o homem que andava todo dia nu, sem roupa, que ele se preparava para encontrar com Deus, quando ele chega diante de Deus, chega perto de Adão e Eva, ele falou assim: eu estava procurando vocês, onde que vocês estavam? Eles tinham se escondido. O caráter daqueles que têm Satanás dentro deles é se esconder da verdade, é se esconder da luz, porque aquilo que está em luz está visto por todos. Se a sua vida ela não tem condições de ter transparência, talvez você não esteja servindo a Deus, mas a semente de Satanás ela ainda está dentro de você. É chocante eu dizer isso, mas nós temos muitas das vezes a semente de Satanás dentro de nós, e ao invés de nós cortarmos essa semente pela raiz e lá procurar onde está essa semente e cortarmos, nós permitimos que ela germine dentro de nós. E por isso que tantos relacionamentos conjugais, sentimentais não têm dado certo, porque é uma semente do mal dentro de nós e que nós ainda não tiramos ela, arrancamos ela pela raiz. Nós temos olhado para o alto, empinado o nosso nariz e temos dito: eu sou assim e não mudo, e está tudo bem, não precisa reclamar, cada um tem a vida que merece. Mas Cristo nessa noite Ele quer te levar para um outro nível, assim como a mim. Esse estilo de vida que nós vivemos, Cristo Ele rejeitou, Deus rejeitou, porque Deus não viu nada em nós que lhe agradasse, porque nós estávamos agora corrompidos pela semente do mal. Agora nós somos rebeldes, nós nos rebelamos contra a autoridade, nós nos rebelamos contra a instituição, o matrimônio, nós nos rebelamos contra todos e contra tudo. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos melhor e não respeitamos a autoridade, não respeitamos nada que está acima de nós. E a Bíblia fala: se você não ama o seu irmão aqui, você está vendo, como você vai amar a Deus que você não está vendo? Não tem jeito. Agora nós temos a semente do mal, a gente tem rancor, a gente tem ódio, a gente odeia, a gente tem raiva, a gente se ira. Uma semente de Satanás colocou. A gente não reconhecemos os nossos erros, sempre arrumamos desculpa. O problema que eu estou vivendo hoje é por causa de fulano, é por causa de ciclano. Nós arrumamos culpado em tudo, menos reconhecer que nós estamos errados, que nós precisamos mudar. Deus chega para Adão e fala: o que você fez, Adão? E Adão fala assim: não foi eu, foi a mulher que tu me deste. Deus chega para Eva e fala: Eva, o que foi que você fez? Ela fala: não foi eu, foi a serpente. Se Deus perguntasse para a serpente, mas não, foi Satanás. A semente ela já estava impregnada em nós. E Deus ele olha e vê assim: não dá para poder desse jeito viver comigo por toda a eternidade. Nós estávamos cheios de coisas ruins. Não dá, Deus nos rejeitou dessa forma e ficamos afastados de Deus. E até hoje muitos de nós temos nos afastado de Deus, porque a Bíblia fala que o pecado ele faz divisão entre nós e o nosso Deus.
Quando nós pecamos, quando nós permitimos que a semente de Satanás ela germine dentro de nós, porque o ódio, o rancor, o orgulho, facções, as brigas, as iras, as intrigas, ela não pertence a Deus, ela pertence ao diabo. É a semente do diabo frutificando em você. De fato, a Bíblia fala sobre as obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante, os frutos da carne. De fato, vamos ver. No versículo, capítulo 5, no versículo 17, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que quereis. Contudo, os que sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza. Imoralidade sexual é sexo antes do casamento, viver uma vida amasiada. Sou apenas carteiro. O ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, ou seja, a disputa. Não, eu sou melhor, eu quero fazer melhor do que o fulano, eu sou melhor. As facções, pessoas que criam montins. Não, vamos fazer isso aqui, vamos todo mundo revoltar, vamos lá e vamos acabar, vamos fazer isso. Facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São sementes do diabo que está dentro de nós e que nós precisamos arrancar isso. É que Cristo ele pega e faz. Deus vem, Cristo se oferece e fala assim: eu vou dar a minha vida para eles. Eu vou ser crucificado, eu vou pegar todo o pecado deles, eu vou pegar todo o castigo que estava sobre eles e vou trazer para mim. Eu vou pegar toda a dor que está neles, toda a enfermidade que estão neles e vou trazer para mim, e eu vou ser crucificado. E Cristo então ele é crucificado, ele leva tudo aquilo, extermina tudo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Paulo ele começa a dizer que ele foi crucificado com Cristo. Ele entendia que ele não era aceitável diante de Deus. O seu estilo de vida não era condizente com aquilo que Deus queria para viver com ele a eternidade. A forma de pensar dele não valia para Deus. Ele precisava crucificar esse homem, ele precisava crucificar esse estilo de vida, para que ele pudesse viver uma vida eterna com o seu Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. O que Paulo está querendo nos dizer, que se nós queremos viver uma vida com Cristo por toda a eternidade, nós precisamos ser crucificados com Cristo. O velho homem já não dá mais. Esse estilo de vida que nós vivemos já não dá mais. E Paulo ele está descrevendo isso em Gálatas capítulo 5. As obras da carne, aqueles que vivem e praticam essas obras: ciúme, briga, ira, ódio, rancor, facções, disputas, bebedices, embriaguez, drogas, bebidas. Esse estilo não tem como herdar o reino de Deus. E o reino de Deus ele começa aqui, porque o reino de Deus ele não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus ele é paz, ele é alegria, ele é justiça no Espírito Santo. E às vezes nós temos nos perguntado: por que eu não tenho paz? Por que eu não consigo avançar? Porque você não tem tido ainda o reino dentro de você. Porque no momento em que o reino de Deus estiver em você, você vai ser feliz, você vai ser alegre, vai dar tudo certo, e o nome do Senhor Jesus será glorificado através da tua vida. Paulo está dizendo que para vivermos com Cristo, nós precisamos crucificar o velho homem.
A Bíblia chega a dizer para nós despirmos do velho homem, esse homem que tem um estilo e uma mentalidade diferente do reino de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. Em outras traduções, não se modelem ao estilo de vida desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês, de nós. Cristo, Ele se fez pobre para nos prosperar. Ele levou as nossas enfermidades para que pudéssemos ser curados. Ele passou todas as tribulações para que eu e você pudéssemos ter equilíbrio emocional, saúde espiritual, para que pudéssemos ser ligados a Deus. A Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo aquilo que você necessita nessa vida será acrescentado. O que tem acontecido é que nós temos deixado e desprezado o reino de Deus, a sua justiça, e temos tentado viver a nossa própria vida, e a Bíblia diz que aquele que busca viver a sua vida, ele vai perder ela. Por isso que você tenta e não dá certo. Por isso que você caminha e não tem paz, não tem felicidade, porque você tem vivido pela força do seu braço. Você tem vivido uma vida pelo seu entendimento, pela sabedoria humana, e a sabedoria humana não pode lhe proporcionar paz. A paz do mundo, ela é o quê? Ela é a ausência de problemas. Se não tiver problema, está tudo bem, eu estou em paz. Mas se tiver problemas, se tiver tribulações, a pessoa se desespera. E algumas pessoas não aguentam, às vezes estão fracas, elas tiram a própria vida. Porque o problema é que elas não gostariam de tirar a vida delas, mas elas querem acabar com a dor. E aí elas não vê outra alternativa a não ser cometer o suicídio. Mas se elas entendessem os princípios da palavra de Deus, que quando você crucifica esse estilo de vida do mundo e você passa a absorver o estilo de vida do reino de Deus, dos céus, da palavra do Deus Altíssimo, você supera todas as dificuldades, passa por todas as tribulações e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te faz você vencer. Deus está dizendo que nós precisamos nos arrepender, porque senão não tem como Ele nos abençoar. As bênçãos de Deus, elas estão conectadas à obediência à sua palavra e à sua justiça. Há uma semente dentro de nós que tem que ser arrancada. Ela tem que ser arrancada pela fé em Cristo. Nós precisamos reconhecer que esse estilo de vida que vivemos, que a forma como nós pensamos, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Tem gente que diz até: não, eu sou paciente. E aí Satanás, ele coloca aquela pessoa para testar a sua paciência, e começa a te irritar, até você explodir. Porque a nossa natureza humana, ela não está preparada para isso. Nós precisamos da natureza divina para nós vencermos. E a Bíblia fala que Cristo em nós, por meio da sua fé, Ele nos dá as condições para vencermos esse mundo. É quando você se alimenta da palavra de Deus, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você está presente mais constantemente, permanente nos cultos, nas células, nos treinamentos, você está se enchendo de fé. Quando na tua casa você está orando, você está fazendo o seu TSD com Deus, o seu tempo sozinho com Deus, quando você está caminhando pela rua de louvor e adorando ao Senhor, quando você está glorificando a Deus lá no local de teu trabalho, dando toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, fazendo o que é certo e não o que é errado, a glória do Senhor, ela vem sobre a tua vida, você se fortalece, pisa na cabeça do diabo e glorifica ao seu Deus.
Romanos capítulo 6, versículo de número 3, a partir do versículo número 3, assim diz a palavra do Senhor, versículo 3: sendo assim, que importa se alguém desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiriam anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e sejam vitoriosos quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, o que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Esse estilo de vida foi rejeitado por Deus. Paulo, ele entendeu isso. Ele era um homem sábio, ele era um homem próspero, ele era um homem que vivia em alta sociedade, na elite. Mas no momento em que ele se encontrou com Cristo, ele fez uma decisão na sua vida, que ele não queria mais viver pelas aparências, que ele não queria mais viver pela forma que ele imaginava, que ele foi treinado por toda a sua vida, mas ele iria se despir do velho homem, iria aprender por meio da palavra de Deus e a sua justiça. Se você não conhecer a Deus, você não vai fazer aquilo que Deus está desejando que nós façamos. E é impossível nós conhecermos a Deus se nós não conhecermos a sua palavra. Conheça a palavra de Deus e você vai conhecer a Deus. Romanos 6, 3: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos diante da glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza também seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo seja sujeito ao pecado que fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Cristo está perguntando para nós por meio da sua palavra. Você passou pelo batismo, você foi semelhante a Ele, você se fez semelhante a Ele. Cristo está nos cobrando para nós sermos semelhantes a Ele. O batismo não é um pedido, não é um sentimento. O batismo é uma ordenança de Deus, para que nós possamos tomar a decisão. Quando nós passamos pelo batismo, nós estamos dizendo que nós estamos tendo o mesmo batismo de Cristo. Porque vai ser fácil você largar o pecado, vai ser fácil você largar a cerveja, o drink, o conhaque, a cachaça, a caipirinha, vai ser fácil isso? Não, seu corpo está acostumado, seu corpo gosta disso. Vai ser fácil largar a balada? Não, não vai. Vai ser fácil você largar a prostituição, a fornicação, o adultério? Vai ser fácil? Não vai, porque o corpo gosta. O nosso corpo odeia largar essas coisas. Mas o fato também é o seguinte, que se nós não largarmos, nós não teremos paz, não teremos felicidade. É impossível nós querermos resultados diferentes na nossa vida fazendo a mesma coisa. Nós precisamos ousar, precisamos mudar. Nós precisamos, em Cristo Jesus, renunciar todos os nossos caminhos maus, reconhecer que essa nossa forma de pensar está errada. A Bíblia diz que Deus Jesus ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo.
Se você está aqui nesta noite hoje, não é porque Cristo quer te condenar, não é eu estou ministrando porque eu estou te julgando, é porque Cristo teve misericórdia de você, porque não foi você que escolheu a Cristo, mas foi Cristo que te escolheu. Ele te nomeou para que você vá, dê fruto, o vosso fruto permaneça. Ele está dizendo para que você se arrependa nessa noite, para que você mude a rota do teu caminho, da tua história, que você seja humilde, se humilhe diante de Deus, renuncie o pecado, renuncie essas coisas que agradam a carne, para que você possa viver com Ele toda a eternidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz assim: seja santo, porque eu sou santo. Seja separado do pecado, dos desejos da carne, porque eu fui separado. Enquanto nós não reconhecemos que tem uma semente do diabo dentro de nós, nós sempre iremos florescer, e as obras da carne sempre serão destrutivas em nós. É um caminho. Paulo fala assim: Deus tira esse espinho da minha carne. Ele nem trata isso como uma semente, é um espinho. Tira esse espinho da minha carne, eu não aguento mais. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. E Deus olha para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Eu só quero sinceridade, eu só quero que você tente, eu só quero que você avance, porque eu te levarei para o meu descanso naquele dia. É um espinho na nossa carne que nós teremos que lutar todos os dias, mas é só naquele dia. Só naquele dia que vai acabar, que vai ter o descanso. Essa semente, ela foi impregnada dentro de nós, e ela tem que ser remanejada o tempo todo. Igual campo de futebol. Eu já trabalhei com isso. Tem umas ervas daninhas que destrói todo o campo, e aquilo é terrível demais, né? E aí você precisa tirar as ervas daninhas do meio do campo, porque senão aquilo destrói o campo, acaba com tudo, tira a beleza, tira o brilho, o correr da bola, dos campos de futebol. Você precisa tirar aquilo para que o campo possa ficar bonito. Dá um trabalho terrível. Você vê lá o pessoal jogando futebolzinho, aqueles campos lindos, mas tem gente que fica lá arrancando, e aí você corta a mão, que tem que ser de forma artesanal, você tem que manual, tirar, e lá ficar tirando aquilo, fazendo carinho na grama, tirando a grama para um lado, a grama para o outro, alisando, e vai no meio e arranca as ervas daninhas. E aí você sai com as mãos tudo machucadas, calejadas, dá um trabalho danado para poder tirar. Mas quando você vê aquilo bonito, aí você fala: valeu a pena. A bola corre, os jogadores dá carrinho, e fica tudo lindo. Assim também é na nossa vida. Dá um trabalho danado para tirar as ervas daninhas, mas se você não tirar a erva daninha, não vai ter como você proporcionar o espetáculo. E a Bíblia fala que nós somos espetáculo diante dos anjos e de Deus. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida.